audiência. Só vai ouvir você hoje. Pois é, mas não tá marcado para 4h40. A audiência anterior terminou mais cedo? Acabou mais cedo? Essa é a última, é a sua. A última do dia é minha. Peraí, deixa eu pegar minha fala, tá aqui no celular, peraí. Processo é o... Peraí. Isso aqui foi 13.14.574. 13.14.574, cadê aqui? Peraí. Vamos, rápido. Nossa. Aqui. Tá aqui, ó. 13.14.574, está. Vamos lá. Com licença, tudo bem? Podemos começar, Caio? Sim, doutor. Perfeito. Boa tarde, Alasi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alasi. Oi? Essa audiência aqui foi designada para, originariamente ela foi designada para o oferecimento de uma proposta de suspensão constitucional do processo para a defesa prévia e a análise da denúncia para que seja decidido se ela vai ser recebida com a continuidade do processo ou se ela será rejeitada. Em relação à suspensão constitucional do processo, existe aqui uma petição já apresentada pelo Ministério Público nas folhas, deixe-me ver, 2.901, em que o Ministério Público requer que seja revista a oferta, uma vez que, na realidade, não é cabível o benefício para o senhor, porque uma condição desse benefício é que o acusado não esteja sendo processado por outro crime. Existem ali certidões criminais indicando a pendência de outros processos. Então, antes da gente prosseguir com os próximos atos, eu preciso apreciar esse requerimento. Como já foi analisado, na verdade, a manifestação do promotor foi feita por escrito, e eu verifiquei ela aqui preparando para a audiência. Alasi e doutor defensor, está sendo dada uma decisão acolhendo o requerimento do Ministério Público, considerando prejudicada essa oferta de proposta de suspensão constitucional do processo, uma vez que, de fato, nos termos do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, esse benefício não é cabível se o acusado está sendo Primeiro, um protesto. Eu estou desassistido de advogado de minha confiança e eu já disse em várias ocasiões que eu não aceito defesa de defensoria pública, tá? Requeiro de forma expressa e integralmente fundamentada a redesignação da audiência designada, porquanto o prosseguimento do feito nas condições atuais configura cerceamento de defesa, violação direta do artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, tendo em vista a existência de agravo de instrumento regularmente interposto, já comunicado nos autos, com pedido de efeito suspensivo ainda pendente de apreciação em segundo grau. Porque eu preciso que o acusado me ouça. Não estou ouvindo uma palavra. Então, eu não aceito ser defensoria pública. Escute, ative o som, por favor. Ele não está me escutando, ele está falando que não está escutando. Assim que o acusado se mantiver em silêncio, eu retiro o mudo. Ele vai poder falar, mas eu tenho que fazer uma observação antes. Então, perfeito. Pode colocar de novo o som aqui, por favor.
doutor Caio. Ao acusado, eu digo o seguinte: para que eu possa entender o que ele está dizendo, ele precisa falar mais devagar, caso contrário, tem inviabilizado a apreciação do requerimento. Nós não gravamos audiência que não tem a finalidade instrutória, nesse caso aqui, ele não está produzindo prova. Então, eu preciso que o acusado fale um pouco mais devagar, porque eu quero entender a sua alegação. Então, por gentileza, comece de novo, falando um pouquinho mais de calma e pausadamente, para que eu possa entender o que está sendo alegado. Por gentileza. Posso falar? O som está Sim, pode falar. Pode falar. Requeiro de forma expressa e integralmente fundamentada a redesignação desta audiência designada, porquanto o prosseguimento do feito, nas condições atuais, configura cerceamento de defesa e violação direta do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, tendo em vista a existência de agravo de instrumento regularmente interposto nesse processo e já comunicado nos autos, com pedido de efeito suspensivo ainda pendente de apreciação em segundo lugar, o qual versa sobre nulidades relevantes e sobre a validade de elementos probatórios que seguem sendo utilizados como fundamento para a marcha processual, tornando temerária a realização de atos instrutórios antes da manifestação da instância superior. Ademais, a ausência de defesa técnica efetiva, pois a patrona não poderá comparecer, e a fundada e objetiva quebra de confiança institucional com a Defensoria Pública, especialmente porque o coordenador da unidade da Defensoria Pública em São Carlos, o Jonas Zoli, foi por mim mesmo processado pelo crime de difamação, pelo que, em tese, compromete a imparcialidade institucional, tendo inclusive ocorrido episódio concreto em audiência anterior, em que o defensor público Lucas imputou à minha pessoa a prática de assédio sexual, o que, em tese, pode caracterizar imputação caluniosa, visto eu não tenho nenhum processo criminal transitado em julgado com condenação, embora tenha se falado aqui de ficha criminal, não tenho. Não é porque tem processo correlato a alguém me processando, eu também tenho. Eu tenho 4 processos que eu sou autor processando, nenhum transitou em julgado. Então não se fala de crime transitado em julgado nem em face da minha pessoa, nem em face de quem eu processei. E isso também não tira direito de um search, enfim. Isso é outra coisa. Estou falando de defesa técnica que eu não tenho. Por quê? Razão pela qual requer prazo razoável para a constituição de advogada de minha confiança. Registro ainda que eu não adentrarei no mérito da lei nesse ato, no caso aqui o mérito seria proposta de suspensão, não entro no mérito, não tem nem sim nem não, não toco nesse assunto, exercendo meu direito ao silêncio e à não autoincriminação, não podendo tal postura ser interpretada em meu desfavor nos termos do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, sob pena de nulidade e que eventual prosseguimento forçado da instrução, ou mesmo dessa ação, com colheita de prova ou simplesmente prosseguimento da marcha processual, sendo que há agravo de instrumento em segunda instância ainda não julgado, e sem defesa técnica adequada, com matéria sob júdice, implicará nulidade absoluta dos atos processuais e da eventual sentença, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, artigo 6º e 10º do Código de Processo Penal e Civil. Nulidade esta que desde já fica expressamente arguida e pré-questionada para todos os fins, inclusive para fins de futura apelação e reconhecimento pelas instâncias superiores. Por favor, eu solicito que conste em ata e no registro dessa audiência esse meu protesto por cerceamento de defesa e, por favor, meu pedido de redesignação da audiência com prazo razoável para eu encontrar uma advogada da minha confiança para me patrocinar nessa causa. Eu não confio na Defensoria pelas razões já apresentadas. Muito bem. Então, a alegação do acusado, as alegações do acusado, do Alice, estão constando aí para você colocar no termo de audiência, tá, cara? Sim, doutor. Eu vou, dessas alegações, eu vou proferir a decisão aqui, só um minutinho.